Olá, conjunto dos números reais é a aula de hoje, gente. Bora estudar? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Marcos Galvão e esse é o canal Matemática Fácil. Gente, esse é o quarto vídeo finalizando conjuntos numéricos, certo? No primeiro vídeo a gente viu o conjunto dos números naturais. Vai aparecer no cardzinho aí, depois você segue a sequência. No segundo vídeo, conjunto dos números inteiros. No terceiro vídeo, conjunto dos números racionais, tem bastante coisinha lá. E agora, finalizando, conjunto dos números reais, que consequentemente a gente vai ter que falar de conjunto dos números irracionais, certo? Então, bora para a aula. Coloquei aqui no canto, gente, com os conjuntos, estão aqui então. Conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, conjunto dos números inteiros, ó, todos inteiros positivos e negativos. E aqui, gente, o conjunto dos números racionais, que é nesse formato aqui, né? Na forma A sobre B, o A pertence a Z, né? Todo numerador aqui pode ser qualquer número inteiro, no denominador pode ser qualquer número inteiro, com exceção do zero, certo? Então eu coloquei nessa forma de diagrama e nessa forma de representação aqui com o símbolo está contido. Então o conjunto N está contido em Z, que também está contido em Q. E a gente vai dar continuidade então. Então vamos lá. Conjunto dos números irracionais, gente. São números cuja representação decimal tem infinitas casas, não sendo periódicas. Então vou dar um exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, gente, é, por exemplo, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada do número 2. Se você pensar um número que multiplicado por ele mesmo dá 2, você não vai encontrar. Por quê? Porque vai ter infinitas casas decimais. Por exemplo, quando a gente fala raiz quadrada de 9, você pensa em um número multiplicado por ele mesmo que dê 9. Qual que é esse número? É o 3, ou seja, 3 vezes o 3 é 9, ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. Agora, se você pensar, raiz quadrada de 2, qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 2? Então, gente, por isso que entra o conjunto dos números irracionais. Vai ser um número decimal, olha lá, 1,41, opa, 1,41, deixa eu arrumar aqui. 1,41, 42, 13. Vai reparando que agora, até agora não teve nenhum período, não teve nenhum número que está repetindo que você consegue ver uma sequência. 5, 62 e vai embora. É o que eu coloquei aqui, gente, o que aparece na calculadora, ó, 3 pontinhos. 3 pontinhos, porque isso aqui é infinito. Vão ter vários números aqui que não formam um período, ou seja, você não consegue enxergar uma sequência. Por exemplo, 123, 123, 241, não existe. Outro número também, e são infinitos números, né, na verdade, é a raiz quadrada de 3. E não só a raiz quadrada, gente, raiz cúbica também, de alguns números. Então, a raiz quadrada de 3, ó. Você pensar em um número multiplicado por ele mesmo que dê 3, não consegue, você não vai conseguir, né? Então, aproximadamente, então a gente considera algumas casas decimais só. Mas o que aparece na calculadora, quando você coloca a raiz quadrada de 3, é esse número aqui, ó, 1,73, 20, 50... Aí, ó, vai reparando que não tem nenhuma sequência lógica, não tem uma sequência correta. Não, depois desse vai vir esse. Você não consegue fazer isso com o conjunto dos números irracionais, né? No caso do conjunto dos números racionais, que é dízima periódica, você consegue enxergar uma sequência de números, né? Você consegue ver qual número vai repetir, tá bom? Então, raiz quadrada de 3 também é um número irracional. Existe infinito, gente. Todos os números primos, raiz quadrada de números primos, são números irracionais, tá? Eu vou pôr aqui também o número π. O que é o número π? Ele é a razão, né, a divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro.
Olha lá, o número π, ele é a divisão, né? É a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Então, o π também é um número irracional. Quando você pega uma circunferência, pega o comprimento dela e divide pelo diâmetro, vai dar sempre isso aqui, 3,14, 15, 92. Isso serve para qualquer raio, para qualquer comprimento de circunferência, tá, gente? Olha lá, 2. Esse aqui é o que aparece na calculadora, mas são infinitas casas, tá, gente? 5, 4. Ah lá, esse 4 ficou muito feio. Espera um pouquinho. Ah lá, 3 pontinhos. Então, certo? Então é infinito. Então, para fechar então o conjunto dos números reais, gente, a gente vai fazer o que? O conjunto dos números reais vai ser a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Pensa o seguinte, gente, vocês não podem pensar que o conjunto dos números racionais tem alguma coisa a ver com o conjunto dos números racionais, tá bom? Não tem. Então, ó, são infinitos números aqui. Eu peguei um outro número aqui também, gente, que você só pensar que é raiz quadrada, tem raiz cúbica, raiz quarta também. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar a raiz cúbica. Só mais um exemplo, ó, raiz cúbica de 9. Se você falou aí que raiz cúbica de 9 é 3, gente, então você se enganou. Porque aí, ó, quando é raiz cúbica aqui, você tem que pensar qual que é o número multiplicado por ele, ou seja, ele multiplicando com ele mesmo 3 vezes, certo? Qual que é o número? Ele vezes ele, que dê 9. Então também é um número irracional, tá? Tem raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá bom? Agora, raiz quadrada de 9 é 3, tá, gente? Não confunde, porque aqui o índice é 3, presta bem atenção nisso, tá bom? Então, a raiz cúbica de 9 é 2,08. Você pode colocar na sua calculadora aí e treinar. Você vai ver que existem infinitos números. 0, 0, 8, 3, 8, 2, 3. Olha lá. Ou também colocar 3 pontinhos, né, gente? Porque é infinito. Então, reparou então o que é o conjunto dos números irracionais? É um número decimal que pode ser escrito na forma decimal, tanto é, gente, que ele está aqui em forma de raiz quadrada de 2, né? Pode ser escrito nessa forma, mas quando ele está em forma decimal, lá, depois da vírgula, repara que não tem nenhum número repetindo aqui, você não consegue enxergar uma sequência. E é infinito, tá bom? Então, tudo bem, gente? Então, o que vai se resumir, então, fechando então agora? O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Agora eu vou aproveitar esse desenho aqui ao lado, gente, eu vou completar ele aqui, ó. Esse diagrama aqui, ó. Então, agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma linha fechada aqui, a maior. E quem que eu vou incluir agora? Olha lá. Então aqui está o conjunto dos números reais, certo? Conjunto dos números reais. Esse conjunto que eu vou colocar aqui é o conjunto dos números irracionais. Ó. Irracionais. Tá bom? Perceba que ele não tem nada a ver com o conjunto dos números racionais. Ó. Eles são o que a gente chama de juntos. Eles não têm nada a ver um com o outro. Tá bom? Então, aqui eu já posso colocar lá que o conjunto dos números naturais está contido em Z, que Z está contido em Q, né? Conjunto dos números racionais, e também que o conjunto dos números racionais está contido em R. Ou, olha lá, também aqui, gente, ó, conjunto dos números
irracionais está contido. Tá bom? Então é isso, gente. O conjunto aqui, esses conjuntos estão todos contidos no conjunto dos números reais. Gente, agora então, para resumir, o conjunto dos números reais ele é igual à união, né? Ele é o conjunto dos números racionais, posso colocar dessa forma aqui também, ó. Conjunto dos racionais unido com o conjunto dos números irracionais. Por que eu não posso colocar interseção, gente? Porque o conjunto dos números racionais não tem nenhum elemento que tem no conjunto dos números irracionais, então eles são disjuntos, por isso que eu não posso colocar interseção. Então o conjunto dos números reais não é a interseção do conjunto dos números racionais com os conjuntos dos números irracionais, tá, gente? É a união, ou eles pertencem aos racionais ou pertencem aos irracionais, tá bom? Então a gente fecha essa aula agora com essa explicação, tá? Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou dar sequência nos vídeos aí, intervalos de conjuntos, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado aí. Se gostou, dá um like, tá? Ajuda a gente no canal. Eu tô começando em 2021, né? Então dá uma força aí, por favor. Falou!